Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a posição corporal e compressão do disco intervertebral. Então, muitas vezes quando o profissional ele recebe um cliente que descreve ter dor lombar, muitas vezes esse profissional ele prescreve o exercício na posição sentada, dizendo que existe uma maior estabilização e muitas vezes também diz que existe uma menor compressão do disco intervertebral. Mas na década de 70 foi realizado um estudo que mensurou essa compressão discal em diferentes posições. Então a gente teve a mensuração da compressão na posição em pé, na posição deitada, na posição sentada e em outras variações dessa posição, por exemplo, também segurando o peso. E o que foi visto nesse estudo é que na posição deitada a gente tem uma menor compressão discal comparado com a em pé e comparado com a sentada. Ou seja, sentado existe uma maior compressão discal, principalmente se esse aluno está segurando, por exemplo, algum peso. Então, não é contraindicar, por exemplo, a execução do exercício na posição sentado, por exemplo. E também não é contraindicar o exercício na posição em pé. Até porque muitos desses clientes eles passam muito tempo sentado. Então, sempre que possível, orientar para o aluno realizar, por exemplo, o exercício em pé, porque também a gente também vai ter uma maior ativação de músculos, por exemplo, estabilizadores centrais, como a gente chama do core, por exemplo. Agora, se esse aluno se encontra numa fase aguda de dor lombar, a gente poderia optar pela execução do exercício na posição deitada, porque a gente vai diminuir a chance dessa compressão discal. Então, como eu disse, não é contraindicar o exercício numa posição X ou Y, e sim usar esse conhecimento da compressão discal, por exemplo, para a fase do cliente. Então, se ele está numa fase que não tem dor, por exemplo, a execução do exercício em pé é muito interessante. Como eu disse, muitos clientes passam muito tempo sentado, então realizar o exercício em pé é interessante para manter ele mais em pé por mais tempo e também pela maior ativação de músculos e estabilizadores centrais. Agora, o aluno também está sem dor, tem algum problema realizar o exercício sentado? Não tem, mas tem que ter ciência que nessa posição existe uma maior compressão discal. O aluno está numa fase aguda de dor, coloque ele deitado para ele não perder as sessões de treinamento e para que você consiga fazer ele treinar, mesmo às vezes com aquele quadro álgico ali, enquanto você espera, né, essa dor ela reduzir. Tá bom? Então, como eu disse, né? Então vamos lá, posição deitada, menor compressão discal, posição em pé seria uma compressão média entre sentado e deitado, e sentado seria a maior compressão discal, inclusive se você estiver segurando algum peso, tá bom?